Ele não via aquela igreja dessa forma. Aquela igreja por dentro, ela estava vazia. A igreja de Sardes estava seca. A igreja de Sardes era uma igreja morta. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que vivia de fachadas, era cheia de crentes nominais, eram crentes religiosos, que vivia na religiosidade a fundo, mas por dentro era uma igreja que não tinha vida, era uma igreja que não tinha a presença de Jesus, era uma igreja que só tinha aparência, ela não tinha vida com Deus, não tinha secreto com Deus. A igreja de Sardes, naquele tempo, ela não era uma igreja nem perigosa e nem uma igreja desejável para aquela cidade. E nesse contexto, então, Jesus resolve falar com o profeta João e mandar essa carta para a igreja de Sardes, assim como as demais 6 igrejas daquela época. O Senhor Jesus, naquele tempo, ele tinha uma crítica a fazer. Em algumas igrejas ele tinha elogios a fazer, mas o que o Senhor queria era conserto de cada igreja. O Senhor Jesus, ele queria que cada igreja naquele tempo se voltasse novamente para Ele, se voltasse ao primeiro amor. Não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. O que o Senhor quer de nós, das igrejas hoje, é que nós tenhamos vida com sinceridade, que nós tenhamos vida no secreto, que nós não sejamos crentes de fachadas, crente que tem apenas nome, que tem apenas fama de que é um pregador excelente, que é um levita cheio, que sejam pessoas que aparentemente aos olhos das pessoas sejam assim, mas que Deus lá de cima esteja olhando para essas mesmas pessoas, que os homens talvez estejam dizendo que até queria ser como aquela pessoa, que queria ser cheio como aquela pessoa, mas o Senhor olha para cada um e diz: não, desse jeito não está me agradando, desse jeito não vai nem sequer subir aos céus se não consertar a sua vida. De repente a pessoa fica anos e anos na igreja, achando que tem vida com Deus, achando que está cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está longe e a pessoa nem sequer sabe, que o Espírito Santo já se ausentou dela. A pessoa às vezes nem sabe que se encontra morta. A pessoa acha que está viva, que está cheia, porque ela fala em mistério, porque ela pula, ela roda, ela acha que está cheia, mas o Espírito Santo está longe. Então, qual que é a maior evidência, da morte espiritual? A maior evidência da morte espiritual é quando uma pessoa ela não consegue fazer uma avaliação de si próprio, ela não consegue saber se ela está cheia ou se ela está morta. Um dia ela está cheia, um dia ela está bem, um dia ela vem para a igreja, está pulando, está rodando, está falando em mistério, está jogando cadeira para o alto, e no outro dia ela está vazia, está depressiva, está deprimida, está triste, às vezes pensa em até tirar a própria vida, não aguenta mais, e um dia está bem, outro dia não está bem, E o primeiro passo para Jesus, para que Deus possa trazer um reavivamento para uma igreja assim, ou seja, um reavivamento pessoal, seja um reavivamento para uma igreja, ou seja, um reavivamento para uma cidade, para uma nação. A pessoa, em primeiro lugar, ela precisa ter consciência de que há crentes mortos, de que há crentes que estão dormindo, de que há crentes que estão à beira do precipício, espiritualmente falando, está por um fio, está quase parando na caminhada, está quase largando a vida com Jesus. A pessoa já não está mais orando, já não jejua mais, a pessoa não tem mais um particular com o Senhor, a
pessoa está preocupada com tantas coisas, já acorda desesperada, eu preciso ir trabalhar, eu estou atrasado, não consegue nem mesmo, quando abre os olhos, agradecer. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque mais uma vez eu acordei, obrigada, Senhor, porque eu estou com saúde, eu estou de pé, eu estou respirando, eu posso falar, eu posso andar, eu posso ouvir. A pessoa está preocupada com tantas coisas que não consegue nem sequer agradecer e não consegue saber que já não tem mais uma vida com Cristo como tinha no início. E um exemplo disso é o caso de Sansão. Sansão, ele era juiz, ele foi um dos últimos juízes dos tempos de Israel. Sansão, ele era um nazireu. Os pais de Sansão recebeu uma promessa de Deus. O anjo do Senhor desceu na casa deles para falar com eles de que deles nasceria um homem cheio do Espírito Santo, que deles, desde o ventre da mãe de Sansão, ele seria separado, ele seria um nazireu. Desde o ventre da mãe de Sansão, ele havia sido escolhido, ele havia sido separado pelo Senhor. Mas no decorrer da caminhada dele, Sansão, ele se envolveu com coisas erradas, com pessoas erradas, com mulheres erradas. E o Espírito Santo então se afastou dele, se retirou da vida dele, porque naquela época o Espírito Santo ele habitava em pessoas específicas, não era em todos, eles habitavam apenas em algumas pessoas, para fazer o que tinha que fazer naquele tempo e depois ele se retirava. Mas Sansão, ele perdeu o Espírito Santo devido ao pecado, porque ele parou de ouvir a voz do Senhor. Sansão, ele parou de se atentar à voz do Senhor. Sansão perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E se Sansão, mesmo sendo um juiz, mesmo sendo separado, mesmo sendo nazireu, ele não percebeu que estava morrendo espiritualmente e que o Espírito Santo havia se retirado dele, imagine nós, homens falhos, pecadores, errantes, não é verdade? E essa mensagem nessa noite, o Senhor ele colocou no meu coração para alertar a cada um de nós, principalmente aquela pessoa que no secreto está pensando: Senhor, essa pessoa sou eu. Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Senhor, eu preciso voltar ao início. Senhor, eu já não tenho mais aquela vida que eu tinha antes com o Senhor. Eu já não tenho mais aquela entrega que eu tinha antes com o Senhor. Eu já não renuncio mais à carne como eu renunciava no início. Eu já não faço mais as coisas que eu fazia antes para o Senhor. Eu já não oro mais como eu orava antes. Eu já não tiro um tempo mais para me consagrar, para me separar para o Senhor como eu fazia no início. Eu já não tiro mais um tempo para jejuar, para orar, para fazer um propósito. Tem tempos que eu não faço mais nada como eu fazia antes para o Senhor. Hoje, se eu subir no altar para te louvar, se eu vir um dia de quarta-feira, de sexta, de domingo ao culto, hoje está sendo um fardo, já não está sendo mais uma alegria em vir à tua casa. Hoje eu já não tenho mais prazer em vir à tua casa como eu tinha antes para te adorar, para te buscar, para te exaltar, para prestar um culto ao Senhor. Hoje eu só me achego ao Senhor quando eu estou passando por um problema, quando eu estou precisando de alguma coisa. Hoje eu só me achego ao Senhor para pedir. E eu não tenho mais um tempo precioso com o Senhor como eu tinha antes. Meu Deus. Hoje o Senhor ele está falando com cada um. Glória a Deus. Talvez se você entrou aqui nessa noite e se encontra assim, o Senhor ele está falando. Volte ao início, volte ao primeiro amor. Glória enquanto a Deus. ainda há tempo. Aleluia. Me busca enquanto você ainda pode me achar. Porque os tempos
já estão próximos. O tempo de Jesus voltar está mais perto do que qualquer um de nós pode imaginar. Glória a Deus. E o Senhor nessa noite, Ele está dando mais uma oportunidade. Hoje o Senhor está dando mais uma chance a cada um de nós. Se você está bem com Deus, se a sua vida está bem com Deus, amém, glória a Deus, continue cada vez melhor. Não desanime, não pare por nada. Mas se a sua vida talvez já não esteja tão bem assim, se você já não esteja tão cheio assim, volta ao início. Glória a Hoje Deus. o Senhor está dando chance mais uma vez, né? E como aquela igreja de Sardes, muitos hoje em dia de nós, por acharmos que nós temos aprovação, talvez do pastor, por nós acharmos que nós temos aprovação do nosso irmão, de alguma pessoa lá de fora, às vezes alguém nos enxerga como homens e mulheres cheios de Deus, às vezes alguém nos enxerga como um levita cheio do Senhor, como um pregador cheio do Espírito Santo, cheio da presença. E talvez Deus está olhando para você, está olhando para mim, e está falando que não, nós não estamos assim. Não se engane pela aparência. Um exemplo disso foi o profeta Samuel, quando Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa do profeta de Jessé, ungir a Davi como rei. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, e os seus irmãos eram homens fortes, de aparência bonita, eram altos, seus irmãos eram homens de guerra. E aí, o profeta Samuel então mandou chamar os filhos de Jessé, e entrou Eliabe. E Samuel olhou para ele e falou: certamente este é o novo rei de Israel. Olha como ele é forte, como ele é bonito, como ele é grande. Mas o Senhor falou com ele: não, Samuel, não é. Vocês olham o exterior, vocês olham o estereótipo, olham por fora, mas eu olho por dentro, eu olho o coração. Glória a Deus. E Davi estava lá escondido, foi até esquecido por seu pai, mas o Senhor, Ele não se esqueceu de Davi, e o Senhor tinha ele como rei naquele tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. No verso 1 do capítulo 3, o Senhor vem falando: e o anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está se pronunciando hoje aqui nessa noite? Quem estava se pronunciando para a igreja de Sardes naquele tempo? É Cristo, é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. E Jesus, Ele então vem falando: eu conheço as tuas obras. E que obras são essas? O Senhor, Ele conhece cada pensamento nosso. O Senhor, Ele conhece cada ação, cada ato, cada palavra que sai da nossa boca. Glória a Deus. O Senhor, Ele conhece a nossa vida. O Senhor, Ele conhece cada um de nós que está sentado aqui hoje, desde o nosso acordar até o nosso deitar. O Senhor, Ele sabe o que cada um de nós pensamos. O Senhor, Ele sabe o que cada um de nós proferimos, até mesmo contra a vida de uma outra pessoa, seja palavras de bênção, seja palavras de maldição. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, o nosso desejo. O Senhor, Ele sabe se o que nós desejamos para o próximo está sendo algo bom ou se está sendo maldição. O Senhor, Ele sabe tudo o que nós fazemos. De repente, nós filhos fazemos algo escondido dos nossos
nossos pastores, dos nossos líderes. Mas o Senhor, Ele está contemplando, Ele está vendo o que nós fazemos. Talvez nós fazemos algo errado, escondido. Nossos pais, nossos pastores não vê. Mas o Senhor, Ele está contemplando tudo o que nós fazemos. O Senhor, Ele está contemplando cada palavra que sai da nossa boca. Glória a Deus. O Senhor, Ele está contemplando esposa, esposo, longe do seu cônjuge. Será que você tem andado certo com o seu esposo? Será que você tem andado corretamente com a sua esposa? De repente, nas escondidas, você tem feito algo errado. De repente, nas escondidas, você tem conversado algo errado com alguém, algo errado que não deveria, pensando, ninguém vai saber. Mas o Senhor, Ele está contemplando. Glória a Deus. O Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele vê, né? E como diz a palavra, glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas diante daquele que temos que tratar. Glória a Deus. O Senhor, Ele contempla cada passo que você dá. O Senhor, Ele te contempla no seu serviço. O Senhor, Ele te contempla na sua casa. O Senhor, Ele te contempla na sua escola, na sua faculdade. O Senhor te contempla na rua ou dentro do seu carro. O Senhor, Ele está te observando o tempo todo, 24 horas por dia. Então, quando o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o Senhor, Ele analisa tudo que nós fazemos. Tudo na igreja de Sardes mostrava vida e vigor, parecia ser viva e dinâmica aos olhos de quem observava aquela igreja, mas estava morta. Era uma igreja que continha apenas rótulo e aparência. E algo muito triste, e que acontece até mesmo nos dias de hoje, tem crentes, tem igrejas que Satanás não precisa nem mesmo perseguir de dentro para fora, porque esses crentes, essas igrejas estão se sucumbindo no seu próprio pecado. Satanás, quando ele vê uma igreja cheia, verdadeiramente cheia, uma igreja que tem o Espírito de Deus, uma igreja que é zelosa, que busca se parecer com Cristo, ele se levanta com tanta fúria para derrubar, para fechar, para destruir. Mas a igreja de Sardes, Satanás não precisa nem guerrear, não precisa fazer nada, porque a própria pessoa, ela está se destruindo com o seu pecado, ela está se sujeitando ao pecado, e Satanás fica feliz com isso, é claro. Ele não precisa se mover um dedo. Talvez aquela pessoa já praticamente está com os 2 pés para ir para o inferno, e ela nem está vendo. Às vezes a pessoa até sabe, porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Aí Deus usa o profeta, usa o pastor, vai lá e corrige, exorta, e a pessoa não dá ouvido. A pessoa acha que o pastor está doido, o pastor sabe de nada, não. Aí o Senhor vai lá, usa outra pessoa, te exorta novamente, te exorta 1, 2, 3 vezes, e você vai só rejeitando, rejeitando e rejeitando. Chega uma hora que o Senhor simplesmente entrega aquela pessoa ao próprio pecado. Ele deixa a pessoa viver conforme ela quer, do jeito que ela quer. E o Senhor, Ele se cansa. Às vezes, qualquer pessoa brinca tanto com Deus, cansa tanto Deus, que Ele vira as costas para essa pessoa. Deus é misericordioso? Sim. Deus, Ele ama, mas a gente esquece que o Senhor, Ele é fogo consumidor. Nós esquecemos que o Senhor é
justiça. E muitos de nós, quantos de nós abusamos da boa vontade de Deus? Quantos de nós abusamos da misericórdia do Senhor? Glória a Deus. Quantos de nós pensamos, o Senhor me ama, o Senhor, Ele é bom. A palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu posso viver da forma que eu quiser, eu posso viver a minha juventude da forma que eu quiser. E quando eu estiver mais velho, eu vou para a presença do Senhor, eu peço perdão e vou servir ao Senhor. Talvez alguns de nós aqui possam sair da porta para fora e não ter nem oportunidade mais. Às vezes, quando nós chegarmos em casa, o Senhor pode simplesmente te chamar e falar: filho, chegou a sua hora. Meu Deus. E aí? Você está preparado? Se o Senhor te chamar hoje no secreto, porque muitos de nós ficamos esperando o arrebatamento da igreja no conjunto, num todo, mas nós nos esquecemos que o Senhor pode voltar para mim, pode voltar para você no particular. Se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor voltar para você hoje, você está preparado? Se o Senhor te chamar e falar: e aí João, e aí Maria, o que você tem para mim? O que você tem para me apresentar? O que você tem para mim? E você vai falar: eu estava curtindo a minha vida, eu estava vivendo do jeito que eu queria, Senhor. Eu não sabia que o Senhor ia voltar tão rápido. Eu achava que o Senhor ia voltar daqui 10, 15, 20 anos. Eu achava que o Senhor ia voltar daqui um mês, daqui um ano. Aí o Senhor vira para você e fala: pois é, mas sua hora chegou. E sua vida não está correta. Você não viveu conforme os meus mandamentos. Você não viveu conforme eu mandei aquele servo meu ir lá pregar, e você ouviu a palavra e o seu coração nem sequer se aquebrantou. E você saiu da igreja e continuou vivendo a sua vida da mesma maneira. Se o Senhor te chamar hoje, como está a sua vida com Deus? Se o Senhor fazer uma avaliação de mim, uma avaliação de você hoje, o que será que o Senhor vai ver? Será que Ele vai se alegrar, falar que você está aprovado? Ou será que Ele vai te rejeitar? Será que você vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? O que você vai ouvir do Senhor, do dono da sua vida, se Ele fazer uma avaliação da sua vida hoje? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos vivendo de acordo com o que o Senhor quer para nós? Será que nós estamos dizendo sim para o chamado que o Senhor tem para a nossa vida? Ou nós só dizemos: sim, eu aceito Jesus, mas eu vou viver a minha maneira? Hoje o Senhor está te perguntando: como está a sua vida? Como está o seu secreto? Como está o seu particular com o Senhor? Não adianta nós chegarmos na igreja e querer mostrar uma coisa para o pastor, para o irmão, para o visitante. Não adianta nós querermos se mostrar, ser cheio, e o Senhor não está se agradando de mim, não está se agradando de você. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E hoje o Senhor está falando: como está a sua vida? Como está? Será que se você continuar da mesma maneira, se eu te chamar hoje, você vai entrar no paraíso? Ou será que você vai descer para o inferno? O inferno, ele é muito real. Hoje em dia, muito pouco pregado, mas ele não deixa de ser real. Hoje, mais do que nunca, a atuação de Satanás
no meio da igreja, no mundo, mais do que nunca, continua firme e forte. E quantos de nós temos brincado de ser crente? Quantos de nós temos brincado com o Senhor? A igreja de Sardes, ela mais parecia ser um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. E hoje não é diferente. Muitas igrejas estão assim. E Cristo, então, no verso 2, ele vem fazer uma avaliação. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí talvez a gente lendo isso pense assim: mas Senhor, como eu vou viver uma vida perfeita? Mas pastor, como que eu posso viver uma vida perfeita com o Senhor? Se eu sou pecador, se eu sou falho, se eu sou ser humano, não tem como eu viver uma vida perfeita com Deus. Mas o Senhor, nesse versículo, ele faz uma alusão aos sacrifícios levíticos. Quando o Senhor ele fala que não achou as nossas obras perfeitas diante dele, lá nos sacrifícios levíticos, quando um sacerdote ele iria oferecer algum sacrifício ao Senhor, ele tinha que escolher um animal perfeito. O animal ele não poderia ser coxo, o animal ele não poderia ter nenhuma mancha, o animal ele não podia ter membros do seu corpo quebrado. Ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter nada de errado com ele, senão o Senhor não recebia aquele sacrifício. E o Senhor ele está falando: até quando você vai continuar oferecendo culto a mim, coxo? Até quando você vai continuar oferecendo essas orações quebradas? Até quando você vai continuar mantendo as suas vestes sujas, sem se importar em se limpar, em se purificar quando entrares na minha presença? Até quando você vai continuar subindo no altar para pregar, para louvar de qualquer maneira? Até quando você vai continuar servindo a Deus de qualquer maneira, relaxadamente? Até quando você vai servir o Senhor relaxadamente? Até quando você vai servir ao Senhor por obrigação? Até quando você vai servir ao Senhor como se fosse um fardo? Eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, o meu pastor vai me tirar do altar. Eu tenho que fazer, porque senão o meu pastor vai tirar o cargo de mim. Até quando você vai fazer a obra do Senhor pensando no que o homem vai pensar de você? Até quando você tem que fazer a obra do Senhor com amor? Você tem que se importar com o que Deus vai achar, vai pensar de você. Você tem que se preocupar em agradar ao Senhor. Você não tem que se preocupar em agradar o homem. Você tem que agradar ao Senhor. Até quando nós vamos continuar servindo de qualquer maneira? Nessa noite o Senhor está te perguntando: até quando? O que você está esperando acontecer para você mudar? Para você melhorar? Quantas vezes eu já falei com você? Quantas vezes eu já te incomodei? Quantas vezes você estava ali naquele pecado que virou estimação na sua vida? Você não abre mão desse pecado? Eu já te incomodei e você não me dá ouvido. Você não muda. Até quando você vai continuar vivendo da mesma forma? Aleluias. Glória a Deus.